Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 2 de agosto, e a cereja do bolo hoje seria a decisão do Copom, né? Não deixa de ser uma cereja, só que tem uma cereja maior ainda, né? Que acabou pesando, né, na digestão aí da galera no mundo afora, que foi o rebaixamento da classificação de risco dos Estados Unidos. Exatamente isso, né? Vamos lá, a agência Fitch. A agência Fitch rebaixou a classificação de nota, né, a nota de classificação aí do crédito norte-americano. Exatamente isso que aconteceu. Isso acabou caindo muito mal no mundo afora e acabou derrubando todas as bolsas no mundo, né? Ásia, Pacífico, Europa. Já vou mencionar aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique no link aqui para você abrir a sua conta, ter acesso aos produtos financeiros e a gente te auxiliar a atingir os seus objetivos patrimoniais, beleza? Bom, e se está chegando agora no canal, e se você está assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda o canal a entregar mais conteúdos para as pessoas que já estão no mercado financeiro e que queiram entrar no mercado financeiro, porque aqui é com fatos e dados, sem viés, bem descomplicado, a gente não tem aquele economês robusto, né? A gente fala a linguagem do povo. Eita ferro, vamos lá. Bom, sem mais delongas, vamos entender o que está acontecendo no mundo, né? Porque essa notícia, né, veio logo após ali o fechamento do mercado. Isso acabou trazendo as bolsas todas para baixo, né? Então, quando abriu o Ásia e Pacífico, já abriram, né, num campo negativo, muito impactado por essa questão do rebaixamento da dívida, da nota, né, de classificação do crédito norte-americano, certo? Isso foi muito impulsionado pela deterioração, né, segundo a Fitch, pela deterioração do clima político, né, os embates políticos ali, ainda mais quando teve aquela discussão, aquele imbróglio sobre a questão da elevação do teto da dívida ou não, aonde uma parte era contra subir o teto da dívida, mostrando que os Estados Unidos poderia se endividar muito mais, né, aumentar muito mais o endividamento, e o endividamento chegou nesse patamar, a gente está falando de 1,3 trilhões de dólares aí de déficit fiscal. Então, isso pesa bastante, né, na classificação. E, por outro lado, nós tínhamos uma outra ala, né, que estava falando que precisaria aumentar o teto da dívida, porque senão os Estados Unidos poderia dar um calote, certo? Nós tínhamos dois riscos aí, certo? A elevação do teto da dívida, né, sem ter o controle do gasto público, porque a parte que estava sendo contra essa elevação do teto da dívida mencionava: não temos que aumentar o teto da dívida, temos que reduzir os gastos. Não adianta só ter um plano de aumento de dívida do teto, certo? Então, isso eles mencionaram, porque senão o governo iria gastar e gastar muito, assim como aconteceu. O governo não baixa os seus gastos continuam altos. Então, o déficit fiscal só tende a aumentar, certo? E um outro ponto é, se não aumentarem, né, não aumentasse o teto da dívida, os Estados Unidos poderia dar um calote. E um calote da dívida norte-americana, isso acarretaria em aumento do bônus, né, do Tesouro. Ou seja, o custo da dívida estaria mais alto agora. Para o governo poder emitir mais títulos de dívida, no caso, teriam que pagar mais para o investidor, até porque o investidor ficaria receoso, porque aí teria um aumento de risco, assim como foi a classificação da Fitch, né? Quando tem um rebaixamento das notas de classificação, quanto mais baixa é a nota, maior é o risco que se corre. Se o risco é maior, o que acontece com nós investidores? A gente pega e a gente busca ter um prêmio de risco maior, beleza? Por isso que o rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos aumenta o risco em investir nos Estados Unidos. Ainda está dentro de uma classificação boa, né? É AA+, beleza, mas eles tinham lá o AAA, né? Que era o auge
da classificação. Então, o risco nos Estados Unidos era muito baixo. Sendo que não parou por aí, né? Janet Yellen chegou e fez o seu comentário discordando da classificação, mencionando que parte, né, dessa classificação, dessa avaliação feita pela agência, ela está baseada em dados desatualizados, né? Que no governo Biden isso já melhorou bastante, porque isso não foi somente por essa elevação da dívida ou não que teve nesse ano. Isso já vem de 20 anos que eles estão mencionando, e isso vem se deteriorando e a governança política nos Estados Unidos vem se enfraquecendo. Por isso que eles mencionaram a questão, deram o rebaixamento da classificação de crédito. E um outro ponto que tem ali está em uma leve recessão no último trimestre dos Estados Unidos ou no primeiro trimestre de 2024, né? Último trimestre desse ano ou primeiro trimestre de 2024. Então, isso também pesa na classificação, nesse rebaixamento de nota lá nos Estados Unidos. Então, isso acabou trazendo todas as bolsas globais, né? Todas as bolsas do mundo para baixo, né? Então, a gente vê Ásia e Pacífico negativo, fortemente negativo ali. Nós vemos também os futuros europeus também fortemente negativo. E a gente vê os futuros americanos tendenciando também uma abertura negativa. E com isso a gente tem um índice DX, né, caindo, né, o índice dólar cai, então o dólar fica fraco no mundo, isso pode também se corroborar aqui no Brasil, né, trazer aqui para o Brasil. O Brasil pode ter também aí mais uma elevação frente ao dólar, então pode ter aí uma queda no dólar, e a gente pode ter também um humor aqui no Brasil pesado. Porém, nós estamos tendo, né, mesmo com o déficit fiscal, que a gente também já vai mencionar o nosso déficit aqui, nós estamos aí em vias de corte de taxa de juros, né? O Banco Central está sendo elogiado, o Brasil está sendo elogiado por essa resiliência, né? O crescimento econômico, com controle da inflação e em vias de cortar a taxa de juros. Então, a gente está fazendo o dever de casa. O que pode ocorrer com essa rebaixa da classificação de risco lá dos Estados Unidos? Que esse dinheiro ele se volte para outros países que estão fazendo o dever de casa, certo? Então, o mundo todo, obviamente, cai como uma bomba, então a galera estopa antes de entender, busca a segurança, depois que você está seguro, vai lá e entende o que aconteceu, certo? Depois que entendeu o que aconteceu, aí sim esse dinheiro volta para a renda variável, é natural esse tipo de movimento. Então, até a digestão dessa notícia, né, e os impactos que podem ocorrer, isso vai ser avaliado e depois que for avaliado, aí sim, esse dinheiro volta, certo? Bom, um outro ponto também envolvendo Estados Unidos está ali em Taiwan, né? Aquelas tensões sino-americanas, né? Estados Unidos e China, com guerra comercial e também tem ali aquele imbróglio, aquela guerra ali envolvendo Taiwan, uma disputa silenciosa que acaba ocorrendo ali, né? A China acabou alertando os Estados Unidos, já que os Estados Unidos se mobilizou a prestar apoio militar para Taiwan. A China chegou e falou assim: filhão, você pode dar apoio, mas não cruze a linha vermelha. Passou dessa linha, já era, né? Então, deu somente um alerta para que as coisas não aumentem, as tensões não sejam aumentadas. Então, a China já deu esse alerta lá para o Tio Sam e falou: ó, guarda aí, fica na linha, fica atrás da linha, para que a gente não venha a ter problemas maiores. Então, foi basicamente isso. Então, após a classificação de risco, ainda teve essa notícia aí que dá uma abalada ali, porque Taiwan é uma disputa já de bastante tempo, beleza? Bom, depois disso tudo, né, o dólar começa a cair, né, o dólar fica fraco no mundo, as apostas, né, de uma pausa dos juros pelo Fed lá na CME já começam a crescer, né, saiu de 81% para 85%, né, para a próxima reunião, após esse rebaixamento da nota de classificação, e vamos ver o que os Estados Unidos agora vai fazer para poder retomar essa nota de classificação, beleza? Bom, dito isto, vamos agora para o nosso Ibovão da massa, né?
Mas antes, deixa eu ver aqui, petróleo está forte, né? Até porque o índice DXY estava caindo, então isso acaba fortalecendo também ali o petróleo. E também teve o relatório API ontem, né? Que reportou uma queda nos estoques de petróleo bruto lá pelos Estados Unidos. Então isso acaba elevando a cotação da commodity, né? Chegando ali o WTI trabalhando na casa de 81 dólares e 86 cents, o Brent trabalhando na casa de 85 dólares e 34 cents. Então está tudo corroborando que possa impactar bem ali na nossa querida Petro. Beleza? Bom, vamos olhar aqui o nosso Ibovão da Massa, né, como é que fechou ontem, né? Ontem nós tivemos aí o Ibovespa cedendo 0,57%, né? Chegou a ceder até um pouco mais. Porém nós tivemos aí a Petrobras reduzindo as suas perdas, né? Um dos motivos que teve essa redução, essa queda muito forte do Ibovespa foi minério de ferro, né, que pesou bastante, então a Vale teve a sua cedida e isso acabou pesando bastante no nosso Ibovão. E também o petróleo, né, Petrobras, na verdade, que acabou cedendo bastante, né? Petrobras que chegou a cair bastante, muito mesmo ontem, depois posso até botar o gráfico da Petro aqui, e a Vale, sendo que depois daquele ruído em relação à precificação dos combustíveis, né? Teve uma reunião do Prates com o Lula, né? E isso acabou depois sendo desmentido pelo Prates, que teria alguma forma de ingerência ali por parte do governo na Petrobras. Porque isso não caiu muito bem, a gente já sofreu com isso no passado, né? Se a gente olhar dados históricos, a gente vê que já sofremos com essas ingerências, né, políticas dentro da Petro, dentro da estatal. E isso não foi muito bom para a empresa, beleza? Né? E o outro ponto foi simplesmente ali a série de PMIs que saíram ontem, né, dos Estados Unidos, China, Europa, que vieram muito ruins, esses dados vieram ruins, e mais o mercado de trabalho também, e o JOLTS, que também não veio tão bom assim. Então, isso acabou pesando no humor dos investidores no mundo todo, e aqui não foi diferente, né? A Vale acabou caindo também por questões lá da China, minério de ferro. Isso acabou trazendo nossa querida Vale para baixo, cedendo ali na casa de 1,4%. E Petrobras, que eu já vou botar aqui o gráfico da Petro para a gente ver o quanto foi a oscilação de Petro, né? Vamos abrir aqui na Vale mesmo. Lembrando que todos os ativos que a gente menciona aqui, né, eu não estou dando call de compra, né, recomendação nem de compra nem de venda, certo? É simplesmente um comentário que a gente vai falar sobre os ativos que impactam no nosso Ibovespa. E aqui a carteira do Descomplicando também, não copiem essa carteira, pelo amor de Deus, certo? Isso aqui tem o que está por trás da carteira. O que eu passo para vocês é disciplina e paciência. Então, peguem o que está por trás, entendam o perfil de investidor de cada um de vocês, conversem com seus assessores de investimentos e dali sim vocês vão montar uma carteira dentro das empresas que vocês dominam, que vocês entendem como a empresa ganha dinheiro. Não adianta só com a empresa, não é somente um ticker que você vai botar na sua carteira, não. É muito mais do que isso. Você está se tornando sócio de uma empresa. Beleza? Bom, olhando aqui a Petrobras caiu, né, abriu e só caiu. Né? Então, a abertura de Petro, né, teve a abertura ali aos R$ 31,09, né, R$ 31,09. Ela chegou a fazer uma mínima em R$ 29,95, né, ou seja, caindo aí basicamente mais do que R$ 1 no dia. Certo? E depois recuou, né? Fez um fechamento ali em R$ 30,60. Então, recuou depois dessa desmentida do Prates, né? Em termos de tentativa de ingerência política nos preços da empresa. Tem uma preocupação muito grande na Petrobras em relação à disparidade do preço do combustível, né? Que está sendo hoje, versus o que está lá fora. Né? Então, o quanto a Petrobras está comprando versus o que ela está vendendo. Então, esse descasamento, depois que teve a saída da paridade de preços internacionais, isso preocupa um pouco mais os investidores. Vamos ver o que vai acontecer no balanço de Petro, beleza? Bom, o que nós temos hoje é a decisão do Copom, né? A gente já vai falar ali. A doleta
teve uma alta de 1,45%, né? Subiu aí, teve uma realização, porque estava vendido, né? Então agora realizou, fechou acima da média móvel de 10 períodos, encontrando a média móvel aqui de 20 períodos, vamos ver se vai respeitar a média móvel como uma linha de resistência, né? Porque o antigo suporte, que era resistência, foi rompido, né? Acabou ganhando aí aquela casa dos 4,80 novamente, fechando acima dos 4,80. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, com essa nota de classificação, algumas coisas podem mudar, beleza? Mas se você não está muito seguro para operar dólar, você que gira dólar no mercado, fique mais de fora, aguarde aí novas decisões do mercado, né? Vai junto com o mercado, não, você não vai conseguir fazer o movimento, você tem que ir junto com o movimento, beleza? Bom, olhando a nossa agenda de hoje, nós tivemos aí a inflação, né? Que é o IPC-FIP, né? De São Paulo, que veio aí cedendo aí mais 0,14%, veio abaixo do anterior, abaixo do consenso, então isso é positivo frente ao que a gente tem agora na reunião da decisão da política monetária, da taxa de juros. E a gente vai olhar aqui pelo seguinte, o mercado já está precificando basicamente o corte de 25 base points, né? Ou seja, 0,25. Sair de 13,75% ao ano e vir para 13,50%, beleza? Muita coisa disso já está no preço dos ativos. Então, não esperem que cortou 25 base points, amanhã bolsa vai disparar para cima, vai para 125 mil pontos e dólar vai vir para baixo para 4,50. Não é isso que vai acontecer, beleza? Pode ocorrer? Pode, mas acredito que não seja por esse motivo, beleza? Porque acredito que já esteja muita coisa no preço. Agora, acima de 25 base points, se cortar 0,50, 0,75, isso pode mudar, né? Porque aí vão ter coisas que estão fora de preço. Aí pode sim ter uma bolsa para cima, mas vamos aguardar como o mercado vai digerir. Você que é do longo prazo, entenda os movimentos. Esses movimentos de curto prazo, esses ruídos, eles acabam gerando oportunidade. O que gerar de oportunidade, recolhe de pá, sem preocupação, porque você está olhando para um horizonte de 10, 20, 30 anos, beleza? A galera do curto prazo vai ter vol, então é interessante porque você vai conseguir ir junto com a maré. Isso se você não se afogar, beleza? Bom, agora, tão importante quanto a decisão da política monetária, nós temos ali o discurso do Campos Neto, beleza? Então, assim, se vier 25 base points de corte, mediante o discurso que ele fizer, pode ser que tenhamos aí um movimento melhor, né, na quinta-feira. Caso contrário, provavelmente a bolsa deve continuar aí o seu lesco aí, né, o seu sobe e desce, beleza? Então, muita atenção, não se empolguem, né? O candle que formou ali no fechamento de ontem não foi ruim, foi bom, apesar de ter uma bolsa em queda, não foi ruim, a gente fechou ali com 121 mil pontos, né? Então, está acima dos 120 mil, acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20 e acima da média móvel de 200, certo? Temos condições de ter um ganho aí acima dos 123 mil pontos? Temos cenário para isso. Vamos aguardar o que vai trazer essa declaração do Campos Neto após a decisão da política monetária e também após a decisão, porque se ele cortar 50 base points, a gente pode ter sim uma bolsa um pouco mais forte, beleza? Bom, pessoal, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Hoje é um dia que está pesando bastante esse rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos, né? Porque isso pode acarretar um aumento do custo dos empréstimos do governo. Então, isso pesa, porque lembra que eu falei sobre a taxa de juros precifica todos os ativos no mundo e o mercado de crédito é um mercado muito grande, certo? É um mercado muito grande. Então, isso acaba reprecificando e rebalanceando as carteiras no mundo todo, porque todo mundo tem dinheiro também lá no Tesouro norte-americano, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção, calma, galera do Day Trade,
Minha sugestão, quem sabe operar, opera. Quem não sabe hoje, dá uma segurada, analisa os movimentos, pega esse dia para estudar e não para operar, para você não se machucar, beleza? Então, até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!